Shalom Adonai, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que acompanham o canal A Poderosa Palavra de Deus com o presbítero Sérgio Santos. Fica comigo, vamos juntos receber a poderosa palavra nesse momento. Convido você a abrir a Santa Palavra no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme escreveu o apóstolo João, capítulo 5, versículo do 1 ao 15, que diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito, a tua cama. Ao que lhe respondeu o mesmo que me curou, me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe os fariseus ao curado, ao paralítico: quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, já que estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Aleluia. Senhor, nós te louvamos na beleza da tua santidade, pela tua bondade e fidelidade, pela tua palavra, Senhor, ministrada através do teu Espírito Santo, usando esse vaso aqui que fala neste momento. Eu te clamo agora, Senhor, por todos aqueles que acompanham o canal e seus familiares, também pela minha vida, Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça, e que a tua palavra, Senhor, nos fortaleça mais e mais. Amém. Aleluia, texto maravilhoso. Esse texto aqui em João, capítulo 5. João, nós já conhecemos bem, é um dos apóstolos de Jesus, o apóstolo amado. Nós vemos isso em Marcos, capítulo 1, 19 e 20. Está João e Tiago, junto com o pai, Zebedeu, consertando as redes, e Jesus tem um encontro e chama, e tanto João como Tiago entregam a vida a Jesus e seguem Jesus imediatamente. Esse João, apóstolo amado, também é filho de Salomé. E nós vemos que esse evangelho é escrito com um propósito maravilhoso. O propósito é fazer com que todo aquele que escuta esse evangelho creia que Jesus, ele é o Messias, a palavra de Deus, o verbo da vida, e tenham a vida eterna. Nós vemos isso
em João 20, 31. Quando nós abrimos lá em João 20, 31, fala que esse evangelho, como os demais, eles foram escritos para que todo aquele que escutar, creia em Jesus e através da fé em Cristo tenham futuramente ou já no presente a vida eterna. Aí você fala, como assim no presente a vida eterna? Porque até nós mortais, porque se o Senhor não vier arrebatar a igreja, nós dormiremos no Senhor, morreremos, mas no arrebatamento da igreja ressuscitaremos. Mas todo aquele que já entrega a vida de Jesus agora, no tempo presente, ele já está no termo deslocamento como salvo. Porque a salvação é um presente. Ainda não se consumou todas as coisas, mas todo aquele que entregou a vida a Jesus, a Bíblia nos garante que já são salvos, já são filhos do Senhor, já fazem parte do seu reino. Esse evangelho foi escrito, segundo a teologia, no ano 69 depois de Cristo, antes da destruição do templo e da cidade de Jerusalém. Nós agora vamos rapidamente entender o propósito do Evangelho no contexto antes do capítulo 5. No capítulo 1, Jesus é apresentado como a palavra de Deus, João 1, e também como o verbo de Deus, ou seja, ele sendo Deus, ele encarna e se veste de pele de ossos. No capítulo 2, Jesus é apresentado aqui em João como aquele que purifica o templo de Jerusalém. Tinha gente que estava profanando o templo, não ia para a igreja para adorar nem para orar, estava vendendo, estavam os cambistas, estavam os ladrões, os avarentos, fazendo comércio na igreja. E Jesus chega, expulsa ele, derruba as mesas e ainda disciplina com a arroague de cordas. E Jesus fala, a casa do meu pai é casa de oração. Aplicação para nós. Quando vamos cultuar a Deus na igreja ou em qualquer lugar, nós vamos com o propósito de orar, de adorar, de louvar o nome do Senhor. Quando chegamos no capítulo 3, Jesus ele é apresentado como o Salvador do mundo. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando nós chegamos no capítulo 4, Jesus é apresentado à mulher samaritana como o Cristo, o Messias, ungido de Deus que tem todo o poder. E agora volte comigo para o capítulo 5. A cura de um paralítico. No versículo 1, acompanhe João 5:1. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. No versículo 1 está dizendo que havia a festa dos judeus. Provavelmente era Páscoa. Jesus se encontrava em Caná da Galileia, na região da Palestina hoje, e ele subiu para Jerusalém. Acompanhe novamente João 5:2. Em João 5,2 fala, ali existe junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres, 5 pavilhões. Só que no comecinho do versículo 2 fala que ali existe a porta das ovelhas. E você que está escutando agora, o que é a porta das ovelhas? Se você viajar hoje para Israel e você percorrer as muralhas, a parte mais antiga das muralhas, você vai notar que tem uma portiola que se encontra fechada, e essa portiola era por onde eram introduzidas as ovelhas para serem sacrificadas ao Senhor no tempo da lei. Então, nós vemos isso, essa portiola era introduzida muito na ocasião da Páscoa também. No capítulo 3, versículo 1, nós vamos ver que Jesus é aquele
que converte o homem religioso, e o homem é convertido, nós vemos em Nicodemos, e ele começa a nascer da água e do Espírito. Da água porque é para purificação e lavagem, do Espírito porque ele é selado com o Espírito Santo. A água simboliza isso, a limpeza, a purificação. E o Espírito Santo é o selo da propriedade que eu e você pertencemos a Deus. No versículo 2 ainda fala que junto à porta das ovelhas que acabei de falar, existe um tanque chamado em hebraico Betesda, e esse tem 5 pavilhões. Betesda no hebraico tem um significado maravilhoso. Betesda significa casa de misericórdia. Aí você pergunta, o que é misericórdia? Misericórdia é bondade, fidelidade e graça de Deus. Traduzindo, misericórdia é o mal que nós merecemos por causa do pecado e da transgressão, Deus não nos dá. Ele nos dá o perdão, Ele nos dá o seu amor, Ele nos dá dons e Ele nos livra do mal. Quando nós vamos, acompanhe comigo, Jesus, Ele é também a porta das ovelhas. Nós falamos aqui no versículo 2 sobre a porta das ovelhas. Jesus, Ele mesmo se declara a porta das ovelhas. Eu convido você a abrir João capítulo 10, abra comigo a palavra. João capítulo 10, versículo 3. Em João 10, 3, Jesus explicitamente e claramente ele fala que as ovelhas escutam a sua voz, porque ele é a porta das ovelhas, ele é o bom pastor. Quando nós vamos agora para João capítulo 10, versículo 7, em João 10, 7, Jesus confirma que ele é a porta das ovelhas. O que significa isso? Significa dizer que todo aquele que é ovelha de Jesus escuta a sua voz, assim como você está escutando agora e eu também estou escutando a Santa Palavra. E isso é motivo de muita alegria. Nós vamos agora para o texto, novamente, João capítulo 5, versículo 3. A palavra fala que lá em Betesda, nesse tanque, que significa casa de misericórdia, que eu acabei de falar, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Nós vemos aqui que essa multidão, ela não estava ali à toa. Isaías 9,6 fala que a virgem conceberá e dará à luz a um menino, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quem é esse? É Jesus. Ele nasceu da Virgem, só ele, sem ter a necessidade do varão, foi gerado pelo Espírito Santo. Quando nós vamos também para Isaías 7,14, fala que eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e seu nome será Emanuel. No hebraico, Emanuel significa o que, irmãos, irmãs? Isaías 7,14. O nome de Jesus será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Esse Deus conosco, ele é muito particular, ele é muito singular. Por quê? Embora a bondade do Senhor seja para com toda a terra, até aqueles que estão fazendo maldade, o Senhor ama eles, porém se aborrece do pecado, mas mesmo assim o Senhor está livrando também, está mandando chuva, está mandando alimento, está dando força, sabedoria, inteligência. Então o amor do Senhor é para com todos. Só que aqueles que são ovelhas é diferente. É como nós vemos na palavra. Na palavra, Atos 4,12 fala que em nenhum há salvação, porque no céu e na terra só Jesus salva. Então, mesmo Jesus sendo bom para com todos, aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, esses são propriedade do Senhor. Significa dizer que o Senhor vai usar, o Senhor vai falar com eles,
o Senhor vai se alegrar com eles, vai ter comunhão com eles, assim como tem comigo e está tendo contigo agora, através da sua poderosa palavra. Quando nós vamos para o versículo 5, rapidamente, João 5, 5, estava ali um homem enfermo há 38 anos. Nós vemos que nesse tanque de 5 alpendres, 5 pavilhões, Betesda, que significa Casa de Misericórdia, estava ali um paralítico e ele estava ali há 38 anos. Não é 38 dias, 38 semanas, 38 meses, não. É 38 anos. Podemos dizer que é praticamente uma vida. Acompanhe comigo novamente. João 5,6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Nós vemos a compaixão do Senhor. Tinha tanta gente ali, tinha uma multidão esperando que a água fosse agitada, porque o texto fala que descia em certo tempo um anjo agitava a água, e aquele que mergulhasse no tanque era curado de qualquer moléstia, de qualquer enfermidade, de qualquer peste. E no versículo 6, Jesus olha para aquele homem, e o interessante é que Jesus tem uma coisa que ninguém tem, nem o diabo tem, o governador, o prefeito, os anjos não têm. Ele tem um atributo que se chama onisciência. Ele é onisciente. Significa dizer que ele consegue ler o meu e o teu pensamento ao mesmo tempo, em tempo real. Ele conhece todas as coisas. Então nós vemos que Jesus, ele pergunta, acompanhe novamente no texto, João 5,6. No finalzinho, na parte B, perguntou-lhe: queres ser curado? Aí você agora pode se perguntar, mas Jesus não podia curar diretamente? Claro que ele poderia, ele é Deus. Lucas 1,37 fala, porque para Deus nada é impossível. Esse nada é impossível é fora da sua vontade, é dentro da sua vontade. Porque tem coisas que o Senhor não faz, ele não vai contra a sua palavra. Jesus, ele não peca porque ele é santo, ele é divino. Mas dentro da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, não existe impossibilidade, ele pode todas as coisas. E você vê que Jesus, ele começa um diálogo. Queres ser curado? Aí você pergunta, por quê? Porque é necessário a todo aquele que quer se aproximar de Deus, a todo aquele que quer ser restaurado, curado, edificado, que ele acredite. Porque não vai ser de todo jeito, não é de graça. Então Jesus pergunta no texto, João 5,6, queres ser curado? E eu posso te comprovar isso. Quando nós abrimos João 3,16, a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para que todo aquele que nele cresce tenha a vida eterna. Então essa palavra se aplica também, corrobora com o texto. Quando nós vamos também, em outro texto que vai confirmar, Mateus 11:28. Jesus, ele sendo onisciente, ele sabe todas as coisas, como acabei de falar e como a Bíblia afirma. Mas ele lá em Mateus 11:28, ele diz, vinde a mim todos vós cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Significa dizer que Jesus é Deus. E nós entendemos, aquele que precisa, aquele que almeja, que deseja, tem que ter disposição, tem que ter ânimo, tem que ter o que nós chamamos de ação. Não vai ficar em casa esperando que o emprego não vai bater na porta você em casa. E não vai ficar deitado na rede que também o salário, o saldo do mês não vai chegar se você não trabalhar. Então nós vemos aqui que o Senhor se compadece e o Senhor pergunta, queres ser curado? E nós vamos agora voltar. João 5,7, o que é que o paralítico fala? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Tem algumas bíblias e alguns estudiosos, no estudo de rodapé, que interpreta a palavra de forma, podemos falar, equivocadamente. Tem muitos que dizem que aquela multidão estava no tanque de Betesda religiosamente,
Outros dizem que é um misticismo, outros dizem que é idolatria, porque o tanque foi dos patriarcas. Mas eu quero te dizer que isso não é verdade. O próprio enfermo, o próprio paralítico, ele afirma que a água era agitada e todas as vezes quando ele descia, outro entrava no tanque na sua frente e era curado. Vamos ver isso? Vamos confirmar? Volte comigo agora, João 5, versículo 7. Respondeu o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. João 5,8, acompanhe. Então disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Então nós vemos aqui claramente em João 5,7, Jesus pergunta se ele quer ser curado. Ele poderia diretamente, abruptamente, imediatamente responder que sim, mas ele explica a Jesus. Essa explicação do paralítico é um testemunho claro de que ali não existia misticismo. Ele dá um testemunho vivencial, prático, testemunhal. Ele fala: olha, Senhor, toda vez que a água do tanque de Betesda é agitada, quando eu tento ir, entra outro na minha frente e é curado, e ninguém me ajuda, ninguém me coloca lá. E nós entendemos por quê. Todos ali estão desesperados, atrás do milagre, da cura, da restauração. E ele, por ser paralítico, possivelmente da perna ou de ambas as pernas, ele com certeza, com a sua motricidade reduzida, a locomoção, ele não chegaria. Mas nós vemos que ali existia misericórdia. Só que eu quero te dizer uma coisa. O nome em hebraico fala que aquele tanque se chamava Casa de Misericórdia. Só que o dono da Casa de Misericórdia é Jesus. João 5,8, Jesus disse: levanta-te, toma teu leito e anda. Jesus hoje fala para mim e fala para ti. Se você está crendo agora na palavra do Senhor, te levanta, porque o Senhor ele vai abrir porta. Te levanta, porque o Senhor cura. Te levanta, porque o Senhor ele pode dar causa ganha, e se for segundo a vontade dele, ele vai dar essa causa ganha. Te levanta, porque vai cair por terra toda angústia, todo desespero. Te levanta, porque Jesus afasta de ti toda perseguição no tempo oportuno. Ele afasta de ti também toda tentação no tempo dele. Ele afasta de ti também toda provação e ele te livra. Levanta-te, porque o Senhor quer te usar, porque ele quer te curar, porque ele quer te restaurar. Então, quando nós vamos aqui para 1 João capítulo 4, versículo 19, nós vemos que todo aquele que ama Jesus é porque ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque ele me amou. Significa dizer que toda bondade que o homem tem, que a mulher tem, não é nossa, mas vem do alto, vem do Senhor. E nós vamos encerrar agora em João 5, 14 e 15. João 5, 14 e 15, acompanhe comigo. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aí você começa a analisar o texto, mas o próprio texto, no grego, ele explica o que Jesus está querendo dizer. Você pode agora estar pensando que aquela doença, aquela enfermidade, aquela paralisia era consequência do pecado. Podemos dizer que não necessariamente, mas só que aquele homem ele teve um encontro com Jesus. E quando nós temos um encontro com Jesus, Jesus ele não só cura fisicamente, emocionalmente, sentimento, pensamento e fisiologicamente, motricidade motora, mas Jesus também ele salva.
A intenção do Senhor também primária é salvar. E quando ele fala aqui, em João 5,14, ele está orientando. Já que estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus está esclarecendo o que a palavra do Senhor, que é Jesus, esclarece. Porque quando abrimos lá em Romanos 6,23, o que é que fala? Fala, o salário do pecado é a morte, e isso é verdade. O pecado, ele só não nos afasta de Deus, mas o pecado também, ele destrói o nosso corpo. E o nosso corpo é templo e morada. Se você comer comidas com teor de gordura, você vai ter pressão alta, colesterol, possivelmente parada cardiovascular. Também você pode ter aneurisma, entupimento das artérias que conduz o sangue e o oxigênio até do coração ao cérebro. Então nós vemos que o pecar é prejudicial em todas as áreas. Na física, emocional e principalmente na área espiritual. Então nós aprendemos a aplicação. Todo aquele que não se arrepende e está na vida de pecado, cuidado. Se você teve um encontro com Jesus, te afasta do pecado. Te afasta desse bate-papo que não edifica nas redes sociais. Te afasta desse grupinho que fica zombando e rindo. Te afasta também de tudo aquilo que é idolatria, de tudo aquilo que é profanação. E o Senhor, ele continua. João 5,15. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Ou seja, Jesus orienta. Aquele homem, acredito que ele escutou sim a orientação de Jesus para não pecar. E ele tem uma ação, ele começa a evangelizar, a testemunhar. E chega lá para quem? João 5, versículo 15. Ele chega para o povo, para os judeus e começa a declarar, a evangelizar. Jesus me curou, Jesus me restaurou. Eu posso até imaginar, se ele estava 38 anos ali, mendigando, esperando um milagre, com certeza ele declarou, olha, quem me curou foi Jesus. Com certeza ele buscou saber mais quem é Jesus. E nós sabemos que Jesus, ele é o Messias. É aquele que cura, é aquele que restaura. E quando nós vamos para Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, abra rapidamente para a gente encerrar, Apocalipse 21, 8, a palavra do Senhor fala que os covardes, os incrédulos, os abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, mentirosos, não herdarão o reino de Deus. Nós vemos isso em Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 8. Você pode ser o homem mais íntegro, a mulher mais íntegra e mais honestos da terra. Mas se você for incrédulo, não herdará o reino de Deus. É necessário que nós creiamos no Senhor. Nós vemos nos livros que, nos outros capítulos à frente, João 6, Jesus é o pão da vida. João 7, ele é a fonte de água viva. João 8, ele é a luz do mundo. João 9, ele é filho do homem. João 10, Jesus é o bom pastor. João 11, ele é a ressurreição e a vida. E Jesus, hoje, agora, nessa ministração para mim e para ti, Jesus, ele é o Deus de misericórdia. E que Deus te abençoe. E se Deus permitir, estaremos amanhã aqui novamente aprendendo da santa e poderosa palavra de Deus. Amém.